Um, isso? dois, três, teste. Ah, tá. Não, tá 100% agora, vocês estão Ah, conectados beleza. agora. Aí, Bom dia. bom Graças a dia. Bom Deus, velho. dia. Ô, Glória! Ô, Glória, rapaz. Às vezes a gente tem que checar tudo, né? Agora, depois desse exercício todo, você já deve ter aprendido alguma coisa, que aqui a gente erra também, né? Então, todo o problema era aqui e eu estava deixando vocês aí tudo, não é? Mas, Acontece. graças a Deus, sejam muito bem-vindos aqui ao programa Abra Sua Bíblia, da Rádio Escola da Bíblia, né? E eu fico grato de saber que vocês estão aqui com um propósito, Uhum. né? Com um propósito, não é à toa. Ninguém está aqui por acaso, não está aqui só para mostrar a cara, está para mostrar a coragem também. Uhum. Isso aí. Ok, então vou fazer o seguinte, eu gostaria, né, de convidar os irmãos para que cada um pudesse estar se apresentando, né, para o nosso público, para os nossos telespectadores e ouvintes também. Muito bom dia. Eu sou o Otávio, sou evangelista aqui em Niterói agora desde janeiro de 2022, né? E antes eu era missionário evangelista lá em Brasília, fiquei lá 13 anos, então eu acho que a maior parte dos irmãos que me conhece como o Otávio de Brasília. Mas agora, desde janeiro, sou o Otávio de Niterói e casado com a Alessandra, tenho 2 filhos, o Otávio Augusto e a Esther. E estou agora trabalhando aqui com os nossos parceiros aqui, o Natan e o Rafael, que vão se apresentar. Amém. Bom dia, Valdizan. Sou Rafael Rezende. Eu sou do Rio Grande do Sul. Eu sou de Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. Eu estou em Niterói desde 2019. Na verdade, eu comecei a vir para cá em 2018 com o Projeto Timóteo. E aí, em 2019, vim para cá. E estou como evangelista desde o ano de 2020 até agora aí como evangelista na congregação aqui em Niterói. Sou casado com a Cristiane e o Bernardo aí, meu primeiro filho, tá para nascer agora em setembro. Quer dizer que você já falou aí que você é o pai da criança, né? Esse projeto Timóteo veio por aí, né? Ele é a Amém. criança do pai, na verdade. Amém. E aí nós temos também o nosso irmão Natan, né, Natan? Bom dia, Valdizan. É um prazer enorme poder estar aqui com você, com o programa. Bom dia aí para todos que estão participando, ouvindo. Estou vendo aí alguns irmãos do Rio de Janeiro, a Noemi, o Severino. Bom dia para vocês. Como você já falou, meu nome é Natan Zink. Eu cresci no Rio de Janeiro, estou aqui em Niterói desde 2009. Sou casado com a minha esposa Sara, nós temos 2 filhos. É um prazer enorme poder estar servindo a igreja aqui em Niterói, junto com o Rafael e o Otávio. É um prazer enorme, muito grande mesmo. Amém, amém, glória a Deus, né? Fico muito feliz de poder compartilhar com vocês e o Natan, de forma especial, que termina sendo um colaborador das igrejas no Brasil inteiro, por meio da revista Verdade para Hoje, né? Tem nos ajudado muito, tem sido a ferramenta de Deus. Então, mais um motivo para nossa grande alegria, né? Nossa satisfação. Severo, eu já falei, irmã Noemi, eu já falei aqui do Severo, para ele ir lá visitar o Natan, deixar de conversa, ficar só se desculpando, não, vai lá, né? Então, faz essa questão aí, tá bem? Vamos começar falando sobre o projeto, e eu gostaria de direcionar aqui para o Natan, explicar um pouco para nós o que é o projeto, né? Como é que começou, como é que surgiu essa ideia do projeto? Perfeito. Olha, a gente em 2017, na época estava eu, a minha família e tinha mais outras 2 famílias missionárias que estavam aqui, então tinha nós 3. A gente estava pensando e sonhando o que a gente poderia fazer, como é que a gente poderia estar ajudando os jovens, convidando os jovens para vir para cá. E surgiu a ideia da gente tentar fazer um estágio bem curto, assim, tipo 1 mês. Mas o nosso desafio era onde achar essas pessoas, onde achar esses jovens que poderiam estar participando. E a gente foi lá na Sercris, a gente tem um contato lá com o Zanata e nós conversamos com ele para ver se teria essa possibilidade. O Rafael já falou um pouquinho sobre isso. Em 2018 veio ele e o João, então os 2 passaram o mês de janeiro aqui com a gente e foi uma experiência muito legal para nós e creio que também foi uma experiência muito boa para o Rafael e para o João. E, Valdizan, a experiência foi tão boa que a gente começou a sonhar como é que a gente poderia fazer mais, assim, como é que a gente poderia
está ajudando ainda mais. Nós temos muitos seminários que são muito bons. Eu tenho o Ebenezer, tenho o Ser Cristo, tem o SBN, tem aquele... Como é que é? O Charlie Huffman, lá de BH. O Instituto, isso. O Instituto Charlie Huffman. E a nossa ideia foi como é que a gente pode agregar ao trabalho que já está sendo feito. E a gente pensou, a gente pode realmente dar essa oportunidade mais prática de mão na massa para a pessoa poder viver e ver e ter experiências que acontecem no dia a dia de uma igreja. Eu, pessoalmente, eu participei num estágio nos Estados Unidos, quando eu estava lá estudando teologia, e eu participei em um estágio em 4 congregações diferentes. Isso, para mim, foi muito interessante para poder ver o trabalho de pessoas diferentes, de congregações diferentes. Você sempre tem uma metodologia um pouquinho diferente, experiências também, desafios que são diferentes. E o nosso desejo era tentar criar algo um pouco parecido com isso, pegando um pouquinho dessa experiência e como que a gente poderia estar agregando para esses jovens, para que eles pudessem estar participando de algo nesse sentido, tanto ajudando eles a crescer pessoalmente, mas também tendo essa experiência. Aí que surgiu essa ideia de, tá bom, vamos fazer algo um pouquinho mais longo, não somente um mês, mas pensar em 9 meses para que realmente possa se vivenciar algo um pouquinho mais longo, que um mês você está colocando o pé na água, 2 meses você já entrou, então você já está experimentando ali e vivendo, e realmente tem sido muito maravilhoso isso. No ano passado, a gente começou a sonhar mais ainda, além de não só o estágio do projeto, mas a gente começou a sonhar também como é que a gente poderia estar providenciando outras ferramentas. E aí surgiu a ideia do site projetotimoteo.org.br, e a gente botou ele no ar pouquinho antes do Natal. Então foi ali, tipo, dia 15, dia 20 de dezembro, e ele já foi ao ar. E a gente colocou vários recursos lá, tem vários estudos, ferramentas, que a gente percebeu através do estágio um desafio no sentido de, tá bom, o obreiro que é jovem, o evangelista que é jovem, ele está começando, como é que ele dá uma aula? Como é que ele tem recursos para poder preparar algo? Porque o trabalho, como você sabe, Valdizan, ocupa muito tempo, e você ter que pregar e dar aula e fazer estudos pessoais, de repente fazer uma escola da Bíblia. Então, tudo isso demanda tempo e preparo, e a gente queria justamente dar algumas opções aí para as pessoas poderem acessar conteúdos que nossos irmãos já criaram, e esses estão sendo compartilhados. Isso é uma grande ferramenta para que o jovem possa estar utilizando. Então, esse foi um pouquinho da nossa ideia, do nosso sonho, e a gente está bem feliz em como que está acontecendo, e a gente está buscando aí novos parceiros. A gente vai falar um pouquinho mais, a gente está procurando sobre pessoas que poderiam vir no ano que vem para poder participar do estágio aqui em Niterói, através do Projeto Timóteo. Amém. Você falou aí sobre o site, né? Eu estou mostrando aqui o site para os irmãos que estão assistindo, né? Tem aqui uma página que traz, inclusive, apoio, né, para os ministérios, né? Temos a questão, a parte infantil, temos muita coisa interessante aqui no site para compartilhar realmente, né? Os ministérios, Aprisco, o Ministério Caritécris, temos aqui muitos artigos também, com certeza, à disposição, né? E é uma coisa interessante porque vocês estão trazendo aqui essa ferramenta, que é uma ferramenta que demanda muito tempo, né? E muita dedicação, né? Eu sei disso, né? Lidar com o site, com essa estrutura toda, é bem complicado. Então, vocês também têm uma parte de dedicação, né? Que aí para essa estrutura do site, não é isso também? Sim, com certeza. E até, assim, falar rapidinho sobre essa página onde você está, essa página aí é focada em obreiros. Então, nós, como obreiros, evangelistas, a gente precisa de pessoas que podem nos apoiar. A gente está sempre ali engajado na obra, tentando ajudar e servir as pessoas das congregações, mas chega uma hora onde a gente precisa de alguém que possa nos dar um apoio. E aí tem 2 ministérios de pessoas que dão esse apoio, ministérios maravilhosos. O Aprisco é o Mauro, lá de Curitiba, e o Maciel Vieira, que está em Cabriúva, em São Paulo. Esses 2 e as esposas são as pessoas envolvidas nesse ministério. E eles querem dar esse apoio para os evangelistas e irmãos. Então é algo muito, muito bom. E esse outro ministério que está aí, o Caretakers, esse a pessoa precisa falar inglês, porque aí esse é o missionário que se encontra próximo de Praga, na República Tcheca. Então, eles falam inglês e falam espanhol também. Então, a pessoa que gostaria de ter esse apoio também gratuito que eles oferecem, precisariam
poder ou falar o inglês ou o espanhol, mas eu acho que é bom sempre estar conversando sobre isso, porque às vezes a gente não pensa que o obreiro precisa de um suporte, precisa de um apoio espiritual e emocional, e eles estão fazendo um trabalho maravilhoso nesse sentido. Inclusive, ele recebe lá o obreiro, passa um tempo lá, não é? Uma espécie de retiro. Esse você precisa ser convidado para participar, mas eles fazem um mini retirozinho onde tem algumas pessoas e tem toda uma estrutura, um planejamento guiado para isso, e realmente é algo muito, muito bom. Amém, amém, glória a Deus. Descompressão. Isso. Isso realmente é algo fantástico. Não adianta preparar e soltar aí a granel, né? Dar esse suporte, esse apoio que a gente só descobre o quanto é importante quando você está já precisando, né? Já desesperado, né? Então você, puxa vida, como seria bom, né? O preventivo. Sim. O preventivo, o Valdizan, é sempre fundamental, não é? Porque quando você chega no final e você está ali no final da corda e você não aguenta mais, o preventivo é muito importante para o obreiro. E a gente conversa sobre isso também no estágio do projeto, como é que você pode cuidar de você mesmo, como é que você pode ter certeza que você está saudável para que você possa ajudar o outro. Então, como é que eu vou ajudar alguém se eu não estou saudável? Então, a gente tenta dar algumas dicas e já criar algumas práticas para que a pessoa possa estar fazendo isso. E esses ministérios são maravilhosos, eles ajudam bastante nessa ação preventiva também. Amém, amém. Então, seguindo aqui, eu gostaria também de ter do Rafael, né, questão de propósito. Qual o propósito do nosso projeto Timóteo, né? Então, o Nathan falou um pouquinho mais cedo da ideia de trazer obreiros para fazer estágios em alguns períodos, e a ideia é pegar esse jovem que está no seminário, esse jovem que tem esse anseio de trabalhar com obra, ou talvez até que não tenha esse desejo. Eu falo por mim, eu fiz o Ser Cris, mas a maior parte do tempo eu sempre era o aluno que falava: eu não me vejo trabalhando na obra, eu não me vejo trabalhando em tempo integral com a igreja, eu não sei como isso pode acontecer, eu não me entendo como alguém preparado para fazer isso. E vindo para cá, vindo para o projeto, tendo esse acompanhamento, eu pensei, olha, até que pode acontecer, isso é uma possibilidade. E a ideia do projeto é preparar esse jovem para isso. Eu olhar para aquele jovem que talvez pense, a gente olha hoje para pessoas, eu olho para o Nathan, eu vejo o Otávio, são pessoas que têm muito tempo já no ministério, já tem um ministério concreto, construído, e a gente pensa que talvez não tenha espaço para a gente, que a gente não tem que construir isso, mas nós somos o presente e o futuro. A gente precisa também pensar como jovens que daqui 10, 20, 30 anos a gente também precisa de uma igreja forte, precisa de obreiros para isso. E o propósito do projeto é trazer esse jovem para ele vir para cá. Eu sempre falo de botar o pé no barro, é realmente experimentar, entender como é isso, entender em um ambiente, entre aspas, controlado, onde já tem um obreiro há muito tempo, que pode ajudar, pode fazer mentoria, pode estar acompanhando você nesse processo e trabalhar ele em diversas áreas. Em Campo Grande, eu trabalhei muito com o Ministério de Louvor, era uma coisa que para mim era muito tranquilo de fazer, mas outras áreas eu não tinha tão desenvolvidas. Ministério de Pregação, Escola Bíblica, trabalhar em tantas outras coisas que eu até fiz, mas não com tanta prática ou tantas vezes como fiz aqui. E o projeto dá essa chance para que você se desenvolva, para que você conheça os seus dons, para que você entenda que existe muita coisa na igreja que a gente não faz ideia. Aqui o prédio está em construção, eu ouvi falar de prefeitura, de legislação, de construção, são um monte de áreas que às vezes a gente não aparece porque a gente pensa tanto no domingo com o trabalho e a gente esquece de todo o resto que acontece ali por trás da cortina, e que também o obreiro precisa ter um conhecimento para entender isso. Às vezes ele pode chegar numa cidade onde talvez não tenha um trabalho estabelecido, onde talvez não tenha um trabalho muito forte, e ele é preparado para que ele possa fazer isso, para que ele entenda ali um mínimo necessário para que ele possa entender como proceder com o trabalho, como fazer, e também ser desafiado a várias coisas. Então, de novo, a ideia é trazer esse jovem para cá, lapidar ele, trabalhar esse jovem para que ele desenvolva o que ele já tem de bom e também que ele possa crescer em novas áreas que talvez nem ele saiba que ele pode desenvolver. Até você está falando sobre isso, Rafael. Eu lembro quando você chegou aqui, você já falou que a sua paixão sempre foi a parte de louvor. Eu lembro em 2019, quando você participou do projeto, Valdizan, ele teve muita oportunidade para poder ensinar e dar aula, e em um determinado momento do ano, ele falou para mim,
olha, eu talvez gosto mais de dar aula agora do que a parte do louvor. E ele nem tinha essa percepção antes, mas ele fez tanto. E assim, eu vou falar aqui para vocês, ele desenvolveu muito bem, ele é um ótimo professor. Ele falou, puxa, eu não sabia disso, mas agora fazendo isso eu descobri que eu gosto e eu tenho um dom. Então, isso foi muito, muito legal de poder ver nele. Benção, e ele né? falou, uma benção muito grande. Ele falou rapidamente da parte da mentoria, e a gente tenta fazer um acompanhamento bem de perto com a pessoa, encorajando ela até a se autoavaliar no sentido de, tá bom, quais são algumas áreas da sua vida que você pode focar, que você pode crescer. E o objetivo é sempre esse, o objetivo é, tá bom, como é que eu posso crescer? Então, meu objetivo como pessoa é, hoje eu quero ser mais como Cristo do que ontem, e amanhã eu quero ser mais como Cristo do que hoje. E a gente tenta ficar encorajando a pessoa para que ela possa estar crescendo, assim como nós estamos buscando isso. Então, esse processo aí de mentoria, focando no crescimento espiritual, é muito importante. Amém. Uma coisa que o Rafael comentou aqui, eu acho realmente importante. Quando a gente olha para o futuro da igreja, a gente tem que pensar como é que vai ser a igreja quando eu não estiver aqui. E o quando eu não estiver aqui, não é porque eu quero sair daqui o quanto antes, é porque é um fato da vida. A gente envelhece, a gente morre, a gente adoece, a gente se muda, muitas coisas acontecem, né? E cada igreja tem que pensar, se tem bons obreiros hoje, quem será o substituto ou quem serão os substitutos dos obreiros que estão hoje na obra? Amém. Então tem uma frase em administração que diz assim, sem sucessão não há sucesso. E é muito boa essa frase, sem sucessão não há sucesso. Quer dizer que a gente tem que pensar no hoje, tem que pensar na obra agora acontecendo e tem que pensar já em obreiros sendo preparados, né? Que é o que a Bíblia mostra para nós lá em Timóteo 2,12, que é da onde veio o nome do projeto, com certeza, né? Que o apóstolo Paulo fala para Timóteo, prepara homens capacitados, idôneos, que possam transmite essas palavras que eu lhes transmiti e transmite a eles para que eles possam transmitir a outros, né? Quer dizer, já o apóstolo Paulo está falando já de uma quarta geração, né? Na verdade, começa com o Barnabé, aí vem o apóstolo Paulo, aí do apóstolo Paulo passa para o Timóteo, que é a terceira geração, e o Timóteo passa para outros, né, homens idôneos, que é a quarta geração, e esses vão passar para outros, que é uma quinta geração de obreiros. E se isso for pelo menos um para cada um, já está bom. Mas se for pelo menos 2 para cada um, aí você entra numa progressão geométrica, e quem entende um pouquinho de matemática sabe onde isso vai dar. Interessante, né, que falando assim como vocês estão colocando, me faz lembrar de uma crítica também que existe desde os tempos bíblicos, né, que quando Josué e os seus contemporâneos vieram a falecer, Israel desandou, né? E o que nós estamos vendo aqui, vamos dizer assim, é uma outra geração de missionários representado pelo Natan, que agora desperta com esse projeto de fazer com que esse apagão não venha acontecer com a igreja no futuro próximo. Então, falar desse despertamento, como o Rafael falou, que ele não tinha ideia o que se ele tinha vocação para o ministério, e de repente se descobriu envolvido já fazendo, isso é algo que cada congregação precisa também estar fazendo sua parte, né? Está olhando para os seus membros, olhando para os seus jovens, olhando para ver se não tem ali um potencial, né, ali escondido, porque se não for mexido, às vezes não acontece. Eu lembro quando nós começamos a falar sobre pequenos grupos, ainda nos anos 90, a gente dizia que os pequenos grupos eram, de certa forma, um laboratório onde a gente também ia descobrir os talentos, os dons. E hoje, mais do que nunca, a gente precisa, porque existe muito preconceito estabelecido no meio da igreja com relação a mandar os seus filhos para se preparar para o ministério. Então, muitas vezes, os pais mesmo não querem que seus filhos se envolvam com o serviço da igreja. Não, a gente vai se formar, vai ser isso e aquilo, e a gente vai apoiar financeiramente, mas não quer colocar a mão na massa, né? Então, a gente vai pagar a nossa mensalidade lá para que tenha bons móveis, não sei o que mais, mas fazer mesmo o serviço a gente não quer que nossos filhos vá fazer, não.
Então, essa subcultura, ela também diz respeito a um discipulado que nós não tivemos, né? Então, tudo isso faz parte para que, nessas palavras do Rafael, a gente perceba quanto é importante hoje nós estarmos... mandei um recado para o Robson, lá em São Gabriel, porque o Robson tem um grupo de jovens ali, e depois, Natan, vocês podem até fazer contato com o Robson para virtualmente poder estar se aproximando desses jovens, como também de outros jovens em outras congregações, para dar para eles a oportunidade, para eles pensarem, né? Refletirem. Temos pelo menos 2 jovens que eu conheço ali, que são meninos realmente muito bons e que têm uma capacidade muito grande para estar se desenvolvendo nessa área. Então, muito do despertar para o serviço tem a ver com fazer o serviço. Sim, ninguém aprende a andar de bicicleta assistindo o YouTube, por exemplo. Nem nadar, né? Natação também, né? Tem uma apostila ótima sobre natação. Aí a pessoa não vai aprender nada. Então, a partir do momento que você vai experimentando, de repente você começa em um ministério na igreja, não é aquilo, mas vai para outro, de repente você se acha, né? Mas todos têm que estar funcionando. E quando você tem uma capacitação, uma orientação para você funcionar e funcionar com o seu potencial máximo, melhor ainda, né? Para isso, nós temos aí os irmãos oferecendo essa oportunidade. Bom... Vou dizer, só um ponto que eu acho interessante. O estagiário, o participante do Projeto Timóteo, ele vai trabalhar aqui durante 10 meses, 9 meses, mas, na verdade, a ideia é preparar ele para preparar que ele esteja pronto para trabalhar na onde ele mora. Então, não é uma visão local. O que nós estamos aqui desejosos não é um serviço para Niterói, é um serviço para a Igreja de Cristo no Brasil. O que eu gostaria que todos os que estão nos ouvindo pensem sobre a importância de ter algum jovem aí da igreja sendo preparado para o trabalho, mesmo que seja voluntário. Talvez ele não vá ser um obreiro tempo integral no futuro, mas ele vai estar preparado para fazer as tarefas convencionais, as tarefas do dia a dia na igreja, ainda que de forma voluntária. Esse é um ótimo ponto, Otávio, porque quando a pessoa vem para cá, ela participa de forma intencional em algumas atividades. Então, ela vai pregar X número de vezes, ela vai dar aula X número de vezes, ela vai fazer X número de estudos evangelísticos, vai liderar um grupo casa, um grupo pequeno, então vai ajudar com jovens, vai ajudar com louvor. Então, ela vai ter uma gama aí de experiências. Isso dá uma bagagem para ela, para que ela possa fazer algo. Eu lembro muito claramente dos estágios que eu fiz, de chegar lá e a pessoa falar, tá bom, você vai ter que dar uma aula. E eu naquela de, tá bom, eu vou ter que dar uma aula. Como é que se dá uma aula? Como é que se prepara uma aula, sabe? E poder ter pessoas com experiência que dizem, olha, é assim que você faz, você prepara assim, e tudo isso ajuda. Que às vezes, assim, essa foi a minha experiência, não sei se é a experiência de todos, mas às vezes o seminário é tão teoria e tão coisa intelectual que acaba você não pega tanto aquela parte de, tá bom, como é que você vai fazer? E aqui a gente quer realmente unir esses dois. Então, a pessoa vem com um conhecimento e a gente vai conversar sobre como é que você vai executar, como é que você vai fazer. Isso realmente é muito importante, porque a gente quer que a pessoa possa ir para outros lugares e servir bem a igreja, porque esse é o nosso desejo, servir o nosso Senhor e alcançar almas para Ele. Amém, amém, glória a Deus. Realmente, essa é uma parte interessantíssima. E que sirva até de motivação para que os seminários estejam desenvolvendo uma metodologia que contemple, né, a prática, né? Porque, como eu falei ainda há pouco sobre o seminário, por exemplo, do Ebenezer, você conhece muita coisa, conhece, mas é aquilo, né? O conhecimento sem a prática, ele termina ficando bem complicado, né, para ser exercitado depois, né? É bom você ir aprendendo e praticando, e aí quando chegar lá na ponta, você vai realmente juntar essas duas coisas de forma que elas se transformem em bênção para aqueles que estão com você, né? Agora, como todo seminário, né, quando as pessoas vão para ali, tem os requisitos de entrada, né? O que precisa fazer para entrar, quais são os requisitos, quais são
as propostas que a pessoa tem que fazer, sei lá. E aí eu queria que o Otávio falasse um pouco sobre isso aí. Sim, então, quem deseja participar do processo, processo seletivo, que para estar aqui no Projeto Timóteo, precisa ser homem, de 22 a 29 anos, e é preferível que ele tenha feito o Sercris, ou o Ebenezer, ou o Instituto Charles Huffman, mas não é extremamente necessário, é preferível. Mas o que nós queremos é que sejam jovens que estejam engajados na obra, sejam batizados já há alguns anos. Não colocamos aqui uma necessidade de tempo de ser batizado, mas que sejam pessoas batizadas e que estejam já preocupados com a obra. Sabe aquele jovem que está assim, interagindo com a igreja, ou liderando um grupo de jovens, ou participando ativamente das tarefas da igreja. Então, aquele jovem que é desejoso de trabalhar na obra. Esse é a pessoa que nós estamos procurando. São esses os requisitos. Homem de 22 ou 20 anos? 20 anos. 20 a 29 anos e que esteja engajado aí na obra. Amém. Faltou alguma coisa? Quando a pessoa vem também... Bom, a gente vai falar isso na próxima, desculpa, eu já ia entrar. Mas a gente está bem assim, interessado em pessoas que querem servir. Então, isso que o Otávio enfatizou nesse sentido, pessoas que estão realmente buscando e querendo, já fazendo. Então, a gente quer realmente dar uma oportunidade para essas pessoas. Amém, amém. Uma coisa interessante, né, que o Otávio falou aí, a questão da aspiração, né? A pessoa já tem que estar aspirando para aquilo, porque haverá um investimento, né? Investimento que não estamos dizendo que é um investimento só financeiro, mas você vai gastar energia, tempo, né? E depois ver que aquilo não era... Teve uma experiência no seminário, que o jovem foi para lá, enviado pela família, novo convertido, e quando terminou o seminário foi ser padre, né? Então, é meio contraditório, né? É meio contraditório. Então, a gente fazer tudo para fazer de forma coerente. Então, não mande seu jovem para o projeto Timóteo só para se livrar dele, não, tá bom? Mande para que ele possa realmente crescer e possa voltar e dar muitos frutos do reino de Deus, né? Ser bastante útil. Esse deve ser o propósito. Outra coisa interessante que nós podemos pensar, né? Quando a pessoa pensar de ir para o projeto Timóteo, o que ele vai esperar desse estágio, desse aprendizado? Realmente, o que ele vai aprender, né? Então, gostaria de deixar aí ainda, acho que com o Otávio, né, Otávio? Sim. Então, o que a pessoa pode esperar que vai acontecer aqui, né? O que ele vai encontrar no projeto Timóteo? Ele vai ter aqui um treinamento, uma mentoria muito próxima. Então, nós estamos sempre acompanhando os jovens para que ele tenha uma leitura bíblica diária, para que ele tenha uma vida espiritual crescente, para que ele tenha essas oportunidades de fazer as tarefas e ser acompanhado nessas tarefas. Quer dizer, ele vai ser instruído como é que prepara, como é que faz. Quando ele faz, vai ter um acompanhamento também, como é que foi, como é que ele pode melhorar, né? Então, isso traz muito crescimento. Eu falo que, assim, eu sinto falta de ter tido isso. Eu não tive nada disso aí. Foi tudo, assim, por isso que eu sou meia boca, até hoje, né? Eu acho que eu tivesse tido mais esse tipo de orientação, com certeza eu seria um obreiro melhor, né? Então, eu creio realmente que as pessoas precisam desse tipo de acompanhamento. Então, o que mais que ela vai esperar para vir aqui? Ela vai ser contratada pela CLT, né? Vai ter um salário mínimo, pelo menos, de acordo com a legislação da CLT. Vai ter um alojamento aqui na igreja, um alojamento muito bom, confortável, né? Não vai dormir no chão, não, vai ter um colchãozinho lá, cama bacana, um armário, um quarto muito bom, é quase um quarto de hotel, bacana. Tem um banheiro próprio para a pessoa. Então, no alojamento, né? Se for mais de um, vai ser os dois rapazes dividindo aquele alojamento ali. Que mais que tem? O fato de ela estar alojada aqui, ela não vai ter gasto com transporte, não vai ter... Já pensou, Valdir? Você fala assim, vou trabalhar, você desce a escada e já está no emprego. Já está no trabalho. Não vai ter nem como faltar nem chegar atrasado, né?
Poxa E não tem a vida. desculpa do trânsito, né? Aí fala assim, ai, rapaz, peguei muito trânsito ali na escada e tal. Não tem como. Eu acho que são essas coisas. E é interessante que aqui em Niterói é uma cidade aprazível. Eu escolhi mudar com a minha família de Brasília, que é uma cidade que eu gosto muito, e vim para Niterói, que também é uma cidade tão boa quanto Brasília, eu diria, assim, no quesito de é Rio de Janeiro, mas não é Rio de Janeiro, sabe? Assim, é Rio de Janeiro, mas tem a ponte nos separando entre o Rio de Janeiro e o Rio de Janeiro aqui. Quer dizer, não tem a mesma violência que tem lá no Rio de Janeiro. Tem uma violência, mas não é igual à do Rio de Janeiro. A cidade de Niterói é uma cidade com clima parecido com a do Rio de Janeiro, né? É quente no verão e frio no inverno. A gente está tendo aqui uns dias de frio. Eu estou até com a garganta meio ruim esses dias por causa do frio. Mas é um lugar muito bom. A igreja está numa região central, então dá para sair daqui e fazer caminhada ali no Campo São Bento. Dá para ir ver a praia se quiser, se a pessoa gosta de praia. Dá para fazer muitas atividades físicas. Quer dizer, você não vai precisar gastar dinheiro com quase nada, a não ser a sua alimentação e o vestimento, assim, coisa do dia a dia. Mas é bem possível que esse jovem venha para cá e consiga até guardar um bom dinheiro no final do estágio. E até na parte prática, pensando no dia a dia, como o Otávio e o Natan falaram um pouquinho, a gente preza muito por esse processo de mentoria, esse processo de crescimento espiritual do obreiro. Então, eu vou usar a palavra desafiar, mas no bom sentido. Então, é costume a gente desafiar bastante o participante do projeto para que ele sempre procure se autoavaliar e pensar como ele pode melhorar, o que ele faz bem e como ele pode sair de onde ele está hoje para melhorar e fazer melhor. Eu lembro que essa era muito uma conversa que eu tinha com o Natan. Eu sempre tive esse contato muito próximo com o Natan com isso de, tá bom, isso tá bom, mas como você pode melhorar? Como você pode sair de onde você está hoje e que isso possa ser melhor? E pode ser desde um pequeno detalhe até uma grande coisa. Eu diria, do momento em que eu cheguei aqui para hoje, eu aprendi muita coisa no sentido de montar aula, montar pregação. A gente desafia eles, olha, vamos então preparar um dia onde você vai dar aula dominical e você também vai pregar. Então você tem que, naquela semana, se preparar para duas coisas. Como que você faz essa preparação? A gente tem leituras, eu diria, que são compulsoriamente obrigatórias no estágio. Então a gente tem uma biblioteca aqui, onde a gente chega para o participante e diz, olha, esse livro a gente gostaria muito fortemente que você lesse ele. Então a gente disponibiliza os livros, a gente tem muitos livros aqui na biblioteca do projeto para que ele possa ler, para que ele possa desafiar, para que possa ser uma leitura comentada. Não é só você vai ler só para dizer que leu, tá bom, vamos conversar sobre essa leitura. São livros que todos nós lemos e muitas vezes a gente volta para reler esses livros e como que isso te desafia, como que isso te força a melhorar. A parte também, toda a prática da igreja, visitação, trabalha com a benevolência, escola da Bíblia. Então todos esses ministérios você vai passar por eles, desenvolvendo eles. Como o Natan disse, eu cheguei aqui mais pensando na área de louvor. Chegou um momento de então, talvez eu prefira dar aula do que tá tanto no louvor, mas você aprender a trabalhar em todas as áreas. Não que você vai jogar nas 11, mas você saber jogar nas 11. Se precisar, você sabe o que fazer. Se você como eu falei, se você chega num lugar onde não tem uma obra estabelecida, onde não tem talvez alguém para trabalhar em uma determinada área, você possa suprir isso e ter um jovem que saiba fazer uma pregação, fazer uma aula, talvez montar uma série de pregações, uma série de estudos. Então, isso realmente é algo que acrescenta muito para o jovem. E como a gente falou, de preparar esse jovem para não ser o fim do estágio, ser o fim do trabalho dele na obra. Mas que pessoas possam saber que esse projeto existe, que tem pessoas concluindo esse projeto aqui, e que talvez elas possam, olha, talvez ali seja um bom lugar para eu pesquisar, para ter um obreiro, para ter alguém, para de repente buscar um jovem para trabalhar na igreja. Até um comentário relacionado com o que você falou, Rafael. A nossa realidade hoje no Brasil, Igreja de Cristo, é que poucas igrejas têm mais de um obreiro ou evangelista. Então, quando você é aquele único, você precisa realmente, que nem o Rafael falou, estar preparado para poder jogar nas 11. Não significa que é isso que você vai fazer. Você vai tentar achar irmãos para poder estarem te ajudando, mas você precisa estar capacitado aí para poder tentar ajudar e auxiliar em cada área dessa. E uma coisa que é tão legal, Valdizan, é que ao longo do projeto a gente vai notando e observando o crescimento do participante. Então a pessoa chega aqui
e a gente vê ela buscando conhecer mais e desenvolvendo a sua vida espiritual, e você vê ao longo dos meses isso acontecendo, esse amadurecimento acontecendo, a melhora no sentido de apresentar uma pregação, talvez com uma oratória um pouquinho mais refinada, uma aula da mesma forma, e é muito legal você ver esse desenvolvimento e lembrar o participante do que está acontecendo. Você lembra de como era assim e agora já está assim? Então isso é muito gratificante, não só para o participante, mas para nós que estamos observando e auxiliando, para poder ver esse crescimento, esse desenvolvimento, e certamente a pessoa, quando ela sai daqui, não é a mesma pessoa que chegou, e isso realmente é maravilhoso. Eu estou vendo uma pergunta aqui, Valdir. Alguém perguntou por que só jovens? O Zé Luiz lá de Pernambuco, lá da cidade de Olinda, bairro de Ouro Preto, congregação nova que está se desenvolvendo bem. Muito bom. Então, um bom dia aí para esse irmão nosso. Eu acho que muito parte de momento da vida, assim, às vezes quando a pessoa tem um pouquinho mais de idade, ela já está mais estabelecida em algum lugar e fica um pouco mais difícil, por exemplo, aí Olinda, você sair de um lugar para vir para cá, na verdade foi Recife, né, o bairro de Olinda, de sair e vir para cá, então às vezes fica um pouco mais difícil isso. A nossa logística aqui de alojamento é mais para uma pessoa que é solteiro. Então, se a pessoa for casado, aí já fica um pouco mais difícil nesse sentido em relação ao alojamento no prédio. Não que isso não signifique que não possa haver outras opções disso, mas o nosso recurso fica um tanto limitado para poder oferecer um salário maior que talvez possibilite o aluguel de um apartamento ou uma casa ou algo assim. Mas, assim, sempre há situações em que a gente poderia, de repente, pensar um pouquinho fora da caixa e a gente pode até, de repente, avaliar caso a caso, dependendo do que for, da situação que for apresentada a nós. O interessante, assim, que é um diferencial é o fato de oferecer o alojamento. Sim. Realmente é uma das grandes preocupações, é onde você vai dormir, onde você vai morar, onde você vai ficar. Aí Quanto você vai pagar de aluguel? Quanto vai pagar de aluguel e tudo. Quer dizer, se não tem essa preocupação, abre, assim, eu fico imaginando que muitos jovens vão ter condição de aceitar a proposta, se interessar pela proposta. Se já é uma família, aí o aluguel aqui não é um aluguel tão barato, mas também não é dos mais caros do Brasil. Sim. Mas se houver uma pessoa com esse interesse, de repente a esposa também trabalha e a pessoa não vai viver só dessa ajuda que vai ter aqui, e são 10 meses, né? Quer dizer, você mudar a sua família para ficar 10 meses e depois voltar, realmente há uma dificuldade, né? No caso da família. Verdade, para a família é meio complicado. Mas, Natan, vamos falar então um pouco mais, nós temos ainda uns minutinhos, vou falar um pouco mais sobre a questão da abrangência do projeto e também só um pouco sobre o futuro. Já vai trabalhando essas duas questões aí para nós. Perfeito. Obrigado, Valdir. Então, a gente está nesse foco do estágio, mas nós também, como eu já falei no início, nós temos oferecido recursos através do site. Então, como você já até mostrou um pouquinho do site, lá no site nós temos muitos recursos, nós temos estudos bíblicos, estudos evangelísticos, estudos tópicos, material, estudo já pronto para Grupo Casa, tem material para louvor, a gente fez uma parceria lá com o Adriano, lá do Cantares, então tem vídeos lá do Adriano que você pode assistir para poder te ajudar com a regência. Temos 5 anos de currículo para Ministério Infantil, então se você trabalha com Ministério Infantil, você precisa de material, vai lá que já tem 5 anos pronto de material que você pode utilizar nesse seu ministério. E esse site não é somente nós que colabora e contribui material, mas nós temos muitos irmãos de todo o Brasil que estão colaborando. Nós temos mais de 160 estudos hoje já postados no site. Nós temos o Nilton Barreto, lá de Salvador, o Bill Nascimento, lá de Recife. Em BH, a gente tem o Giovanni Vantuil, o José de Almeida, que é presbítero da Igreja do Centro, lá de BH. Em São Paulo, nós temos o Walter Lapa, o Francisco Bezerra, tem o Mauro, lá de Curitiba, tem o meu pai, o Léry Zink, aqui do Rio, nós, e muitos outros missionários e irmãos. Estou só citando alguns aí para a gente poder ter uma ideia da abrangência, mas é muito conteúdo, 160, toda semana a gente está acrescentando materiais novos. Se a pessoa quiser,
ela pode se subscrever lá e você vai receber um e-mail a cada 2 semanas com as novidades. A gente vai mandar para você o que entrou de novo nesse período aí de 15 dias, e aí você pode estar por dentro, estar acessando essa informação. É um recurso muito, muito interessante. A gente está bem feliz em como o site tem se desenvolvido. A gente está sonhando um pouquinho até mais em relação ao que o site também poderia oferecer. A gente conversou há poucas semanas, a gente quer botar uma página devotada a devocionais. Então, por exemplo, se você quer um devocional diário para a sua vida espiritual, em breve lá no site vai estar alguns devocionais que você pode estar acessando para poder ajudar você na sua vida espiritual diariamente. E isso vai aplicar para se você é um obreiro ou não, vai aplicar para todos. Então, realmente, são muitos recursos que a gente está oferecendo e creio que a pessoa pode aproveitar isso. Aí, como eu falei, o nosso intuito também é criar parcerias. Então, a gente criou a parceria lá com o Cante, lá do Adriano Freire, e também esses ministérios de apoio para obreiros que você já mostrou e nós já comentamos, o Aprisco e o Caretakers. E a gente está buscando novas parcerias também, porque a gente sabe que tem muitos irmãos que fazem trabalhos tão valiosos e nós queremos apoiar esses e fazer com que as pessoas possam conhecer esses trabalhos também. Então, a gente está colocando esses no site também. Em relação a planos futuros, você quer falar um pouquinho, Otávio? Sobre? Planos futuros. Então, nós temos aqui tanto essa abrangência do site, como também temos a ideia de ter mais cadastros, né, de jovens querendo estar conosco aqui e de igrejas que queiram também receber esses jovens. Então, se a igreja tem esse desejo de... Um obreiro, no caso, né? De ter um obreiro, nós pensamos que assim, é importante que as igrejas possam ter obreiros, né? Talvez não todas as igrejas muito pequenas não faz sentido talvez ter um obreiro tempo integral, mas eu diria até que mesmo essas deveriam planejar para o futuro breve almejar, né? Almejar e planejar para que tenha um obreiro trabalhando nessas igrejas e que eles possam contar conosco, então, nos dizendo, nós queremos ter um obreiro. E mesmo que nós não tenhamos agora alguém para apontar para essa igreja, pelo menos que a gente já saiba quais são as igrejas e conforme nós formos aumentando o nosso cadastro, a gente vai ter também obreiros para indicar, né? Quer dizer, fazer essa espécie de cupido, né, entre as partes. Mesmo que o jovem não venha aqui estar conosco, mas pelo menos a gente pode dizer, olha, tem um jovem lá em Campinas que quer trabalhar para o reino. E de repente tem uma igreja no sul do Brasil precisando de um obreiro. E nós possamos colocá-los em contato, aí faz o processo que puder fazer, né? Se puder mandar o jovem para o Sercris, para o Ebenezer, e aí ele vai ser preparado lá, ou talvez já seja um jovem já preparado pela alguns anos de trabalho na igreja, e aí a igreja vai entrar em contato com ele e ver qual vai ser o melhor processo de cada um. Mas nós queremos ter essa espécie de LinkedIn aí das igrejas de Cristo. E além também a gente tá com essa estrutura aqui porque a gente tá para lançar um podcast para obreiros. A ideia é que a gente possa ter aí semanalmente, a gente ainda tá muito embrionário quando começa, a gente está se preparando para isso, que isso corre em paralelo com todas as outras atividades do projeto e da igreja, então a gente quer conseguir conciliar isso com esse podcast, mas a ideia desse podcast é que seja mais voltado realmente para quem trabalha na obra. A ideia de trazer temas que são, acho que relevantes, praticantes para quem trabalha para a obra também, para quem tem desejo de trabalhar com a obra, para quem já trabalha. A ideia é realmente trazer esse encorajamento e também tratar de temas mais... Eu sei que é meio estranho falar temas mais nossos, mas quem trabalha com a obra está no dia a dia, sabe as dificuldades que a gente tem. A ideia é a gente trabalhar com isso, encorajar essas pessoas, também ter esse espaço para interagir. Então, é mais um aí, a gente vê você fazer isso, eu vou dizer, com a Rádio Escola da Bíblia, a gente vê também outros irmãos fazendo esse tipo de trabalho. A ideia é ser mais um aí para acrescentar, para trazer também aí conteúdo edificante, relevante para os obreiros aí que estão trabalhando para o crescimento do nosso grande reino aí de Deus. E até pessoas que fazem isso de forma voluntária, que eu acho que todo mundo que está engajado ali na obra precisa disso, e há assuntos que são importantes a gente tocar e falar para poder apoiar e ajudar todas as igrejas e os nossos irmãos que estão
engajados nisso. Valdizão, eu vi um comentário aqui, alguém perguntou como é que faz para contribuir, e lá no nosso site, projetotimoteo.org.br, tem um Pix, então tem uma chave Pix lá, então se a pessoa quiser entrar lá e pegar essa chave Pix e nos enviar alguma contribuição, a gente fica muito grato nesse sentido também. Talvez você está pensando também em contribuir com material para o... Pode ser também. Se for para contribuir material, lá também tem um e-mail, e você pode usar o e-mail projetotimoteo.org.br@gmail.com. Então a gente certamente acerta. Entrar em contato, né, Nathan? Entrar em contato. É conversando que a gente se entende. Isso aí. Amém. Olha, veio assim, o tempo nosso estourou aqui, mas eu acho que vocês precisam programar o mais rápido possível, né? Mais frequentemente estar aqui conversando sobre esses assuntos. Será um prazer. Assuntos necessários, importantes e também urgentes, né? Então, um programa aí para estarem sempre aqui conosco, trazendo, de repente, fazendo um pouquinho desse podcast aí, Rafael, dentro do programa da rádio, né? E com contribuindo. Eu acho que isso vai ser muito legal mesmo. Tá bom? Será um prazer. Esse é um pensamento muito... Já estávamos nessa linha mesmo, Valdir. Com certeza. Amém. Será um prazer a gente acompanhar aí a programação de vocês, compondo também aí a programação. Amém. Glória a Deus. Já mata dois coelhos com uma caixa d'água só. Muito obrigado. Deus nos abençoe. Vamos conversando. E os irmãos, se quiserem mais informações, chama a gente aqui, chama os irmãos ali, mas não fique de fora. Aproveite essa grande oportunidade que Deus tem nos dado. Amém? Isso aí. Um abraço, meus irmãos. Obrigado, Valdizão. Espero vocês aqui logo, tá bom? Um abraço. Obrigado. Igualmente. Amém. Bom,